origem da contabilidade de custos. Como é que começou tudo isso? Então nós temos aqui da contabilidade financeira ou contabilidade geral para a contabilidade de custos. Vamos pensar primeiro em termos de contabilidade em si. Então a contabilidade, ela tem por objetivo, um dos principais objetivos é o de controlar o patrimônio de uma entidade. Contabilidade é essencialmente controle. E controlar o quê? O patrimônio de alguém. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, e tem outras tantas funções, a contabilidade, mas esse eu entendo que para o contexto da nossa apresentação é a mais adequada, digamos assim. Pois bem, a gente não sabe efetivamente quando que a contabilidade começou a ser utilizada efetivamente, de que forma, como é que funciona isso. A contabilidade é uma ciência social aplicada e ela tem como principal objetivo, um dos principais objetivos, o controle do patrimônio de uma entidade. Então, a partir daí, eu particularmente deduzi que a contabilidade começou a se fazer presente a partir do momento em que o homem, lá primitivos ainda, passou a ter necessidade de controlar alguma coisa, alguns pertences, alguma coisa dele lá. Grãos, semente, pedras, peles, e qualquer coisa desse tipo assim. Então, a partir do momento que o homem começou a necessitar de estabelecer certos controles, ele passou a fazer uma contabilidade, embora de forma bastante rudimentar. Então, eu particularmente fui pesquisando, lendo um pouco mais da história da humanidade para entender em que momento a contabilidade pode ter sido, digamos, acionado lá o gatilho para começar, digamos assim, a utilização, a sua aplicação. Eu cheguei aqui há 30 mil anos antes de Cristo, numa chamada revolução cognitiva, onde lá os Homo sapiens, ele começou a se perceber que ele é diferente de outros animais, porque é um animal que consegue modificar seu meio ambiente, consegue modificar algumas coisas e tal, consumir, armazenar, assimilar grande quantidade, né, fazer troca de informações e tal. Isso há coisa de 20, 30 mil anos atrás, ou antes de Cristo, né? Muito tempo. E aí, continuando essa pesquisa, eu li que lá por volta de 2.500 anos antes de Cristo, ocorreu efetivamente a primeira revolução, chamada Revolução Agrícola, lá entre os egípcios, que eles passaram de uma situação de coletadores, deu fome, sai para caçar alguma coisa, ou colher uma fruta, ou uma raiz, ou uma folha, para produtor. Então ele começou a perceber que se ele jogasse semente na terra, ele poderia produzir e ter aqueles produtos na hora que ele precisasse. E deixou de ser nômades, ou seja, aqueles indivíduos que se mudavam a partir do momento que necessitavam, ou por clima, por várias situações necessárias, para uma situação sedentária, ou seja, ficando sempre no mesmo lugar. E aí começou a aparecer as primeiras cidades, lá nessa região, lá do Rio Nilo. Então, entendo eu que nesse aparecimento das primeiras cidades, no armazenamento de produtos ou coisa parecida, eu acho que a contabilidade deve ter iniciado por aí. Então até escrevi aqui, né? Por uma questão lógica, considero então esse marco o início da necessidade de controlar seus pertences, utilizando de forma rudimentar a contabilidade. Então, é alguma coisa de 2.000, 2.500 anos, né? 2.500 mais 2.020 anos aqui da era cristã, é 4.000 e tantos anos. Muito bem. E aí a coisa foi rodando, e aqui no século XV, ou já perto do século XVI, o Luca Pacioli, tá certo? Publicou, né? Escreveu e publicou em 1494. Então, é um mecanismo utilizado já há cerca de 500 e tantos anos aí. Então, ele era responsável pela contabilidade de uma certa igreja, ou coisa parecida, ele era um frei, e aí ele escreveu, ele colocou no papel e publicou isso daí. Só que a contabilidade, entendo que não começou aí, né? A contabilidade começou milênios atrás, antes disso.
Muito bem. Então, até os meados do século XVIII, lá para 1700 e tanto, quando ocorreu a primeira Revolução Industrial, lá na Inglaterra, o mundo dos negócios era mercantilista, né? Era mercantilista e produção manual. Com a chegada da Revolução, ele trouxe inúmeras inovações, máquinas movidas a vapor, principalmente na área têxtil, né, na produção, transformação de fios em tecido, e as locomotivas, né, os equipamentos de locomoção. Portanto, lá por volta de 1750, 1770, lá na Inglaterra, século XVIII. E aí, o que é que tem a ver isso com a contabilidade? Bom, a contabilidade sempre teve que evoluir para atender a demanda do homem. Então, aí nasceu a contabilidade de custo, porque controlar custo em atividade comercial é muito tranquilo. Mas na atividade industrial, a coisa ficou muito mais complexa. A contabilidade de custo foi introduzida aí nessa leva aí por volta de 1750, mais ou menos, né, para atender uma necessidade do fisco. Por quê? Porque uma coisa é você ativar mão de obra e custo indireto de fabricação, né, deixar ele no estoque, e a outra coisa é você deixar no estoque somente a matéria-prima e descarregar tudo isso como despesa, né? Vai te dar um ganho substancial na base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, falando em termos de hoje aí, certo? Então, a contabilidade de custo foi, digamos, nasceu ali e teve que ser utilizado por aí. Muito bem, e essa contabilidade de custo, ela veio sendo utilizada para esses fins, contabilidade societária e fiscal, até por volta de, digamos, 1970, década de 70, 80, 60, 70, 80, coisa parecida assim. Então ele começou a ser utilizado como ferramenta de gestão, primeiro nas indústrias, depois no comércio e depois na prestação de serviço.